Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite para estar aqui falando com vocês sobre um tema que eu tenho estudado nos últimos anos. Então, eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre as inovações no manejo não farmacológico dos sintomas psicológicos e comportamentais na doença de Alzheimer. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Novelli, sou terapeuta ocupacional de formação e atualmente estou como docente na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, no curso de terapia ocupacional. A minha fala, ela é uma fala mais direcionada para cuidadores familiares e para profissionais. Então, como tópicos, eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas psicológicos e comportamentais nas síndromes demenciais. Vou trazer um pouquinho das perspectivas de cuidado, trazendo alguns aspectos que apontam as inovações nessas perspectivas de cuidado e finalizo, como a fala é especificamente para cuidadores familiares e profissionais, finalizo a minha fala falando sobre estratégias práticas de manejo. Eu gosto de começar falando de alterações de comportamento na demência, trazendo alguns termos comuns, né, que são utilizados para se referir a essa condição. Então, a gente sabe que as alterações de comportamento na demência são chamadas também de alterações neuropsiquiátricas, de alterações do comportamento, de sintomas não psiquiátricos, né, de sintomas psiquiátricos não cognitivos, desculpa. E o nome que eu mais gosto de utilizar são sintomas psicológicos e comportamentais na demência. Eu gosto de iniciar minha fala falando que o comportamento, porque a gente vai falar de alterações de comportamento, eu queria muito que vocês entendessem que o comportamento de qualquer indivíduo são ações, respostas aos estímulos que o indivíduo percebe, tanto do ambiente externo, o ambiente físico, as interações com as pessoas, que a gente chama de ambiente social, ou mesmo de aspectos internos que esse indivíduo está sentindo, por exemplo, emoções, sentimentos e mesmo necessidades. O que normalmente a gente chama de necessidades? A gente chama de necessidades fome, sono, cansaço, dor. Então, o nosso comportamento, ele é uma resposta das nossas interpretações que vêm do ambiente externo e do ambiente interno do indivíduo. E aí, quando a gente vai falar de alterações, né, de sintomas psicológicos e comportamentais na demência, a gente precisa começar a entender, né, o porquê essas alterações costumam acontecer. Quando a gente começa a entender o que são essas alterações, talvez fique mais fácil da gente conseguir manejar ou pensar estratégias de cuidado. Então, a gente falou que comportamento é uma resposta e uma alteração de comportamento refere-se a um conjunto de sintomas e sinais relacionados a transtornos, alterações que esses indivíduos com demência possuem. Então, essas alterações normalmente acontecem no âmbito da percepção, então, eles percebem os estímulos de forma alterada. Eles podem também ter uma alteração em relação ao conteúdo de pensamento, então, eles processam essa percepção de forma alterada, e isso gera um humor alterado e um comportamento alterado, porque a percepção e o processamento podem estar alterados. É bem importante a gente entender essa definição, porque quando a gente consegue compreender a definição da alteração de comportamento, a gente consegue pensar possibilidades de cuidado para ajudar, por exemplo, o indivíduo a perceber melhor o ambiente, a ajudar o indivíduo, por exemplo, a processar melhor a informação, para que a gente não tenha uma alteração de humor e de comportamento. Eu gostaria de dizer para vocês que essa é uma revisão
né, de 2017, feita por um grupo de experts que trabalha com alterações de comportamento no mundo. E esse grupo traz para a gente que os comportamentos que são mais desgastantes e mais difíceis da gente manejar envolvem a agressão, a agitação, a apatia, a depressão, o delírio, a alucinação e eu, com a minha experiência clínica, incluí a desinibição. Eu queria que vocês pensassem que às vezes é muito fácil identificar um estado de agressão, de agitação, de delírio, de alucinação, de desinibição, mas é mais difícil a gente identificar depressão e mais difícil ainda identificar apatia. E aí eu acho importante a gente conversar sobre esses aspectos, porque às vezes um indivíduo apático, ele talvez seja mais fácil de manejar, porque ele fica quietinho, né? Ele fica mais tranquilo teoricamente, né? E eu tô querendo já trazer para vocês que a apatia é uma alteração de comportamento, e como uma alteração de comportamento, ela também gera sofrimento, e a gente sabe, eu como terapeuta ocupacional de formação, tenho plena convicção que um indivíduo deprimido, um indivíduo apático, ele fica menos motivado, menos interessado pela vida em volta dele, e isso diminui os estímulos, diminui a interação, envolvimento e engajamento, e pode acelerar o processo de comprometimento dessa pessoa, de evolução dos sintomas gerais da doença. Então, esse artigo mostra que as alterações de comportamento são os maiores desafios de cuidado. E a gente tem, desde 2016, muitos artigos muito fortemente enfocando a abordagem não farmacológica como a primeira proposta de manejo dessas alterações. E aí eu queria falar um pouquinho já para vocês de perspectivas de cuidado. Os modelos conceituais emergentes mostram para a gente um entendimento dessas alterações, uma compreensão mais ampliada de que essas alterações, elas são frutos de alguns aspectos. Primeiro, as mudanças neurobiológicas. Segundo, aspectos relacionados ao ambiente social e ambiente físico. Quando eu estou falando de ambiente social, eu estou especificamente falando do trato entre as pessoas com demência e as pessoas que circulam pelo seu espaço, cuidadores, familiares, profissionais e etc. E também um outro aspecto que também é bem considerado como um disparador de uma alteração de comportamento são as necessidades não satisfeitas do indivíduo com demência, que um pouquinho antes eu falei para vocês que podem estar relacionadas a sono, cansaço, fome, sede, dor e outros aspectos, desconforto, né, por causa de sapato, roupa apertada. Então, a gente tem uma perspectiva hoje de que a gente tem mudanças neurobiológicas que afetam, né, a capacidade do indivíduo de processar essas informações, mas a literatura mais atual tem mostrado para a gente que muitas das alterações de comportamento, elas são resultado da interação do indivíduo com os ambientes, ambiente físico e ambiente social. Então, é importante a gente pensar que, se é resultado de uma interação, essa interação pode ser modificada, né? Necessidades não satisfeitas podem ser atendidas, e isso também é uma estratégia modificável. Então, a literatura mais atual tem mostrado para a gente que as propostas terapêuticas mais eficazes e efetivas, elas atuam em fatores que possam ser modificáveis. Olhando para os fatores que possam ser modificáveis no modelo emergente de entendimento das alterações, a gente tem que os aspectos relacionados ao ambiente social e ao ambiente físico podem ser modificáveis e que atender às necessidades não satisfeitas também pode ser um aspecto modificável.
Ainda falando de perspectivas de cuidado, as estratégias inovadoras mostram alguns aspectos que a gente precisa considerar quando a gente pensa uma estratégia de cuidado. O cuidado humanizado é uma perspectiva que tem vindo forte no manejo dos indivíduos com demência de uma forma geral, não só no manejo das alterações de comportamento. E esse cuidado humanizado, ele envolve principalmente a escuta ativa. É importante a gente falar disso porque muitos profissionais, eles podem se empoderar do conhecimento que eles têm, do manejo dessas alterações, mas não escutam o que o cuidador está trazendo para a gente de informação, não escutam o que o indivíduo com demência está trazendo como dificuldade para a gente poder pensar uma estratégia de cuidado. Então, a escuta ativa pressupõe a gente usar os recursos que a gente tem de conhecimento para resolver problemas que são baseados nas demandas e nas necessidades que são trazidas por esses familiares, né? Então, é muito importante nessa escuta ativa a gente ter respeito pelo tempo de cada um, de amadurecimento, de entendimento, de conseguir dizer o que eles precisam, os interesses de cada um. Pode ser, por exemplo, que a gente proponha uma estratégia de cuidado que seja muito diferente do que aquela família está acostumada a fazer. E a gente precisa considerar isso num cuidado humanizado. Uma outra perspectiva que para mim é fundamental, eu não consigo mais trabalhar manejando pacientes com demência ou propondo uma estratégia de manejo dos sintomas psicológicos e comportamentais sem uma personalização do cuidado. Então, a personalização do cuidado incorpora o cuidado humanizado. Então, as estratégias que eu vou utilizar como recursos de cuidado, elas se baseiam nas necessidades daquela família, elas se baseiam nas demandas, nos interesses, nos horários que aquela família conseguiria fazer as propostas de cuidado. E a personalização do cuidado tem se desenvolvido e apresentado muitas evidências científicas. Uma outra questão importante, que são estratégias inovadoras, eu já falei um pouquinho no slide anterior e quero retomar, que é a questão de pensar em cuidar de aspectos que a gente possa modificar. E aí, pensando em cuidar de aspectos que a gente possa modificar, estratégias de resolução de problemas são muito bem-vindas nesse manejo das alterações de comportamento. E um outro aspecto muito importante é que as estratégias multicomponentes, estratégias que envolvem, por exemplo, uma solução ambiental, uma solução de manejo do cuidador e uma solução de manejo do idoso, é uma boa estratégia para manejar comportamento e também estratégias que envolvam equipes interdisciplinares são excelentes condutas para a gente pensar perspectivas de cuidado, trazendo mais recentemente o que a literatura tem mostrado, né, que são as estratégias inovadoras, da gente poder pensar efetivamente que nenhuma profissão dá conta sozinho desta condição. Então, pensar em atuar em vários aspectos e mais de um profissional contempla essa estratégia de cuidado como uma estratégia inovadora. Normalmente, as estratégias de cuidado, elas são enfocadas e dirigidas para esses três aspectos. Ou a gente atua direto com a pessoa com demência, ou a gente trabalha com os cuidadores familiares, ou a gente trabalha com o ambiente físico e social, ou com todas as coisas juntas e misturadas, que é o que eu estou querendo trazer para vocês, né? Que uma estratégia multicomponente, onde eu trabalho com as pessoas com demência, que eu trabalhe com os cuidadores familiares e que eu tenha uma intervenção no ambiente físico e social, são as melhores estratégias. Eu vou apresentar para vocês, então, duas grandes estratégias de manejo. O The DICE Approach, ele é um guia de manejo de sintomas comportamentais na demência,
né? Ele vem sendo discutido desde 2012, a primeira publicação dele, o livro de manejo dele, que eu vou mostrar a foto já, que traz as perspectivas de implementação, é de 2015, e a gente tem artigos mais recentes. Ele é uma estratégia de resolução de problemas. E como terapeuta ocupacional, não tinha como eu não falar do uso intencional de atividades, que é um programa personalizado de atividades específico da área da terapia ocupacional, que também tem apresentado resultados bastante significativos para o manejo não farmacológico das alterações de comportamento. Então, esse aqui é o livro, esse é um livro que a gente consegue comprar facilmente na Amazon. A única questão é que é um material escrito em inglês, a gente ainda não tem uma versão em português. E esse é o artigo, o primeiro artigo produzido da versão do TEP, né, numa perspectiva ambulatorial. E esse é o artigo que eu tenho, é o artigo que eu tenho, não, é o trabalho que eu fiz deste material do uso intencional da atividade, né, com os resultados. Eu vou falar um pouquinho dos dois agora. Começando a falar um pouquinho do DICE Approach, né? O DICE, ele é um acrônio. Como um acrônio em português, esse acrônio vira dica. Nessa perspectiva do dica, a gente tem que, nesta proposta como estratégia de resolução de problemas, a gente tem que olhar para três grandes aspectos, né? Então, como eu falei para vocês, é uma estratégia multicomponentes que trabalha olhando para as pessoas com demência, para os cuidadores e o seu ambiente. E usando o acrônio, que em português ficou dica, a abordagem envolve eu descrever, eu investigar e entender a alteração de comportamento, eu criar uma estratégia para tentar modificar este comportamento e avaliar se essa estratégia que eu criei funcionou. Então, na perspectiva do descrever, eu vou literalmente descrever qual foi a alteração de comportamento, aonde ela aconteceu, quem eram as pessoas que estavam no ambiente, o que essa pessoa estava fazendo imediatamente antes, né? Para a gente poder tentar identificar, entender o comportamento e identificar o gatilho do comportamento. A partir da identificação do gatilho, eu vou criar uma estratégia diferente para aquele gatilho não, para que aquele gatilho não aconteça e vou avaliar. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? De repente, teve uma alteração de comportamento porque um familiar se aproximou da pessoa com demência de uma forma mais abrupta e ele assustou, né? Então, a gente vai descrever o que aconteceu, investigar e tentar criar uma estratégia onde haja uma aproximação de uma forma mais tranquila, menos abrupta, com outras palavras e de repente ver se isso teve um efeito, se isso minimizou a alteração de comportamento. Para a gente fazer isso, é importante que a gente tenha uma perspectiva de avaliar vários aspectos daquela situação. Então, é preciso registrar o que aconteceu. Eu costumo dizer para os cuidadores que escrever no papel, registrar, não ficar só na memória, porque às vezes, depois de um tempo, quando você volta e lê aquele registro, você pode identificar algum aspecto que passou desapercebido. Então, é um método que tem funcionado bastante, né, e que tem sido aplicado por alguns profissionais aqui do Brasil e que tem tido bons resultados. Falando um pouquinho do uso intencional da atividade, eu vou dizer para vocês, né, que a grande perspectiva dessa proposta de trabalho, que é uma proposta específica da terapia ocupacional, é promover o envolvimento e engajamento das pessoas idosas com demência em atividades adequadas às suas capacidades residuais. Isso é bem importante porque muitas vezes a alteração de comportamento é disparada,
porque a gente propõe para a pessoa idosa a realização de uma atividade que ela não tem mais condição de fazer. Ela não tem mais processamento cognitivo, né? Ela não tem mais condição de fazer atividade sozinha, muitas vezes, né? E de conseguir resolver os problemas à medida que a atividade vai sendo conduzida. E isso é um grande disparador de alterações de comportamento, porque a pessoa com demência, ela se frustra quando ela é colocada para fazer uma atividade que está muito além da capacidade dela. Então, propor atividades adequadas à capacidade que ela tem hoje, não a que ela fazia antes, porque provavelmente ela já perdeu essa capacidade, é fundamental para que ela consiga se envolver. Se eu estiver propondo atividades além dessa capacidade, ela não vai conseguir fazer, ela vai ficar frustrada e essa frustração pode gerar uma alteração de comportamento. Um segundo aspecto que é importante desse uso intencional da atividade é que as atividades têm que ser baseadas em interesses prévios desse indivíduo. Então, não serve qualquer atividade. E não serve, por exemplo, uma atividade que o cuidador ache que o indivíduo com demência vai gostar. A gente faz todo um mapeamento de interesses prévios, adequa essa atividade à capacidade que essa pessoa tem, para que a pessoa com demência consiga se envolver e se engajar. E é bem importante a gente pensar que o uso intencional da atividade ela pode ser utilizada de duas formas. A primeira, quando eu consigo propor atividades adequadas à capacidade do indivíduo, baseada em interesses prévios, eu consigo organizar uma rotina de atividades. E essa rotina de atividades pode fazer o indivíduo se sentir bem com ele mesmo, se sentir útil e pertencente, incluído naquele espaço onde ele está inserido. Isso pode minimizar muito as alterações de comportamento que podem vir por conta da ociosidade, da dificuldade de fazer as coisas que normalmente ele faria antes da demência e que agora não tem mais condição. Então, a construção de uma rotina de atividades adequadas à capacidade é muito importante. Um outro aspecto é que essa atividade ela pode ser utilizada também como um minimizador, a palavra melhor é essa, de uma síndrome do sol poente, por exemplo, a partir do momento que eu identifico que a pessoa fica agitada, agressiva em tais horários, e eu consigo começar a fazer essa atividade minutos antes dessa alteração de comportamento. A gente tem visto muitos indivíduos não entrarem na síndrome do sol poente por estarem envolvidos com uma atividade significativa e adequada à capacidade deles. E aí, caminhando para o fim, né, eu queria dizer para vocês que sim, as alterações de comportamento ou sintomas psicológicos e comportamentais na demência são um desafio de cuidado. É muito difícil manejar essas alterações. Mas a primeira estratégia de cuidado que a gente tem que ter antes de implementar qualquer coisa é identificar o disparador do comportamento. Quando a gente identifica o disparador da alteração de comportamento, eu consigo pensar estratégias de cuidado mais adequadas para o manejo dessa alteração. Então, eu consigo pensar caminhos de cuidado que podem ser atividade ou a aproximação, né, da pessoa que está cuidando de uma outra forma para minimizar essa alteração de comportamento. E reforço que as atividades podem ser utilizadas como uma ferramenta para amenizar o comportamento, mas elas podem ser utilizadas e seriam melhor utilizadas se elas fossem utilizadas como uma construção de rotina de cuidado. Então, da gente conseguir pensar um cuidado desse indivíduo com demência baseado numa rotina de atividades adequadas à capacidade deste indivíduo. Essa rotina de atividades adequadas, ela dá um senso de dignidade, de pertencimento a essa pessoa com demência e de organização do espaço, do tempo, que pode minimizar o disparo, né, ou a manifestação de outras alterações de comportamento. Eu queria agradecer a atenção de vocês, eu vou estar disponível nas sessões de perguntas, esse é meu e-mail, caso alguém precise entrar em contato,
Muito obrigada.